Como eu falei para vocês, existem diversos tipos de variáveis que podemos trabalhar em C. Entre elas, temos aqui os vetores. O que é o vetor? O vetor é como se fosse uma variável que pode guardar um determinado número de itens dentro dele. Então aqui, eu criei, como se cria um vetor? Eu criei um vetor do tipo inteiro e abri aqui as minhas chaves e joguei um valor de 5. O que é o 5? O 5 é o número de posições desse vetor. Poderia colocar, por exemplo, 9, poderia colocar 1000, poderia colocar A, ou seja, o vetor vai ter 5 variáveis dentro dele. Vou deixar aqui como A para vocês observarem. Então eu posso, por exemplo, trabalhar com o vetor manualmente. E assim, cada posição é um tipo de valor. Então aqui, se o meu vetor vet0 aqui receber 1, o que vai acontecer? A posição 0 do meu vetor vale 1. Ou seja, cada número desse vetor vai ter uma posição específica. Se eu jogar vet1, ele vale 2. Eu poderia fazer isso também, por exemplo, dando um printf. Se eu quiser printar só uma posição do meu vetor, eu ia vir aqui e ia falar, eu quero printar o vet0, ou seja, eu quero printar o valor que está na posição 0 do vetor. Vamos dar um build aqui para testar. Tá vendo que ele printou o número 1? Por quê? Porque eu atribuí aqui um valor. Eu poderia também fazer uma aritmética com o vetor. Eu poderia, por exemplo, fazer um vet de 2, ou seja, a posição 2 do meu vetor receberá uma soma de A mais vet de 1. Como assim, Alan? Estou falando que a posição 2 do meu vetor vai receber a soma entre o valor da variável A e o valor que está na posição 1 do meu vetor, ou seja, 2. Vamos testar isso aqui? Ele deu o print de 7. Vamos ver se confere? Vet de 1 vale 2, A vale 5, 2 mais 5 é igual a 7. Bem simples. Mas vocês observaram que é meio trabalhoso e até um pouco chato você ficar trabalhando assim, né? Porque imagina, vet 2, vet 1. Imagina se eu tenho um vetor de, 1000 posições. Eu ia ter que ficar digitando de vet de 0 até 1000. Seria muito ruim, não seria? Então eu vou vir aqui, vou esquecer isso aqui. E agora nós vamos trabalhar com uma forma mais prática de atribuir um valor ao nosso vetor. E como podemos fazer isso? Através do nosso for, que eu já ensinei anteriormente. E só um adendo aqui. Quando você cria um vetor que tem um valor número 5 aqui, um vetor de 5 posições, na verdade você está jogando 6 valores nele. Porque o vetor, a primeira posição dele é o número 0. Então, a posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5 aqui no nosso caso, tá? Então você sempre vai jogar 6 valores aqui dentro. Então agora eu fiz umas modificações no nosso programa para ficar mais didático. O que aconteceu aqui? Eu fiz um for que vai de 0 até i menor que 6. E aí eu joguei aqui um printf, digite um número. E eu escaneei aqui o vetor. Como eu disse anteriormente, era um pouco chato e até trabalhoso você ficar acessando posição por posição do vetor. Então, para deixar isso mais automatizado e mais rápido, a gente faz um for. E a posição do vetor será determinado pela variável i. Lembra que eu tinha criado um vet de A, por exemplo? É possível você acessar uma posição do vetor através de uma própria variável. Então o que vai acontecer? Quando i for 0, eu estou aqui acessando o vet de i, ou seja, vet de 0. Quando i for 1, eu vou acessar a primeira posição, a posição número 1 do vetor. Quando i for 2, eu vou acessar a posição número 2 do vetor. E aqui já estou fazendo automaticamente o scanf, ou seja, o número que eu escanear aqui vai ser atribuído à posição número i do vetor. Ou seja, se i é igual a 0, o número que eu jogar vai ser atribuído à posição 0 do vetor. E assim por diante. Então agora,
eu só joguei aqui um %d e mais um i para poder ficar mais prático, pra gente observar. E agora eu vou dar aqui um build. Vamos observar. Ele pede digite o número 0. Então meu número 0 vai ser 1. Digite o número 1, 2, 3 e assim por diante. Ó. Então ele vai lendo de 0 a 5, que é o número equivalente de posições do meu vetor. Ó. Tá vendo que o meu vetor comporta até 5 posições, até 6 posições, perdão? Então eu não posso adicionar mais que isso, tá? Eu só posso adicionar o número de posições que foi determinado aqui na atribuição da variável. Eu também posso usar esse for para printar o nosso vetor. Porque, imagina que eu tenho que fazer, sei lá, um printf vetor de 0, vetor de 1. Fica muito difícil, fica trabalhoso. Então vamos aqui utilizar o for também para fazer o print. E saca só a maluquice que eu fiz aqui. Eu vou jogar um print para cada posição do meu vetor. Então ele vai mostrar aqui, ó, a posição %d é igual a %d. E aqui eu jogo i e vet de i. Ou seja, a posição i do vetor é igual a... E aí ele vai jogar o valor do vetor. Então vamos ver isso aqui na prática. Primeiro ele vai pedir para eu escanear. Então eu vou jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu coloquei o C cedilha e o acento não pode. Ele dá um errinho aqui, tá vendo no texto. Mas ó... A posição 0 é igual a 1, ou seja, ele atribui o valor igual a 1. A posição 1 é igual a 2, a posição 2 é igual a 3. O que são isso aqui? São esses valores que eu atribuí, tá vendo? Ó, digitei o número 0, ele é igual a 1. Então a posição 0 do vetor é igual a 1, e assim por diante. Geralmente quando trabalhamos com vetor, é inevitável não trabalhar com for. Os dois meio que trabalham juntos. Existem ainda as matrizes, que é como se fosse um vetor duplo, assim. Você agora pode jogar isso aqui, ó. Só vou mostrar para vocês, eu não vou me aprofundar nisso, porque esse curso é mais básico, mas uma matriz, basicamente, é semelhante a um vetor, porém agora ela tem uma linha e uma coluna. Então eu tenho lá 5 linhas e 8 colunas. É como se fosse uma tabela. Eu não vou me aprofundar nisso, se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo falando detalhado sobre matriz, mas eu não poderia deixar de citar pelo menos as matrizes. Espero que você tenha gostado do curso, espero que você tenha aprendido. Mais uma vez, se inscreva no canal e deixe o seu like se esse vídeo te ajudou. Comente aqui também as suas dúvidas. E como eu sei que esse assunto geralmente é um assunto que gera bastante dúvida, eu te indico a entrar no grupo do Facebook do Pixel Tutoriais. Lá o pessoal pode discutir melhor, o pessoal pode te ajudar com mais calma e também sanar as suas dúvidas. Então comente aqui embaixo ou entre lá no nosso grupo do Facebook, o link está aqui na descrição. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Falou!